Fala, povo, boa noite, ou quem sabe bom dia, né? Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas olha aí eu aqui de novo, né? E esse é o momento que entra a vinheta. Hoje eu gostaria de partilhar com vocês algumas experiências que marcaram muito a minha vida como missionário. Algumas relacionadas diretamente à música, outras relacionadas a desenho. Sobe no palco, desce no palco, aprende a fazer isso, aprende a fazer aquilo. Momentos que foram grandes presentes de Deus para mim, que me fizeram amadurecer. Eu cresci ouvindo Beatles. Esse é um dos melhores discos do universo e eu fico muito feliz de aprender a gostar disso com meu pai. Inclusive tem um vídeo aqui, você pode colocar uma coisa aí, que eu falo sobre esse cara aqui maravilhoso, um dos meus primeiros heróis. Eu sempre gostei muito de música, sempre gostei de ouvir e curtir o bom e velho rock and roll enquanto eu desenhava. Eu nunca sonhei em tocar alguma coisa, em ser músico, em subir no palco. Eu sempre amei a vida do desenhista. Por quê? Porque ninguém conhecia o desenhista. Hoje, com a internet, com o Instagram, com o canal no YouTube, com o Twitter, com o Facebook, com tanta coisa, você tem diversas informações sobre todo mundo. Mas a minha geração, a geração que pegou a transição, a chegada de tudo isso. Quando a gente era mais novo, dificilmente você tinha informações sobre os desenhistas e alguns músicos, e eu sempre fui da classe nerd. Hoje é legal ser nerd, hoje é motivo de orgulho você saber as coisas, sei lá, da Marvel, da DC, de qualquer coisa, tem filme, né? As meninas dizem que gostam. Na minha época, né, nerd raiz, nossa, nós éramos zoados pra caramba, né? Você dizia que gostava de quadrinho, você tinha que caçar algumas bancas maiores para conseguir determinadas histórias, né, que eram mais raras, mas era muito gostoso sentar, desenhar, e eu sonhava com isso. Um dia eu vou desenhar o meu quadrinho, um dia eu vou andar na rua e eu vou ver uma criança admirando a minha obra, não vou fazer ideia de quem eu sou, mas eu vou ver que ela gostou do desenho que eu fiz. E o tempo foi passando, eu tive uma alegria imensa em começar a trabalhar no Cantinho da Criança, a começar a aprender a mexer com Photoshop, a desenhar, pintar, fazer outros tipos de desenho, sair mais da linha do super-herói, fazer desenho mais infantil, fazer desenho na parede, fazer desenho em cenário, fazer desenho para livro, fazer desenho para animação. Então fui crescendo bastante. Diversos projetos eu participei, até que um dia, quando nós participamos de uma ideia, né, a iniciativa Tsebayô, que acabou não indo para frente, o seriado ia ficar muito caro e tal, essas coisas assim, e disso surgiu a banda Tsebayô, que posteriormente seria Banda Conexa. Tive um grande presente na minha vida, que foi o Sr. Peter. Ele que virou pra mim e falou assim: olha, nós vamos ter que fazer uma banda para dar certo o projeto. Aí eu falei, ok, eu vou conhecer, eu conheço alguns amigos que tocam e tal, eu vou indicar, e o que vocês precisarem de ajuda aí eu vou fazer, porque eu não queria que o projeto morresse. Aí ele falou, não, meninão, você vai ter que tocar, nós vamos ter que ser a banda. Eu falei, mano, eu não sei tocar. Ele falou, mas você vai aprender. E aí que eu comecei uma das minhas primeiras grandes lições como missionário. E muitas vezes o missionário ele tem que sair da sua zona de conforto e ele tem que fazer uma coisa que ele não faz ideia. Mas ele tem que ter disposição para poder aprender, para poder fazer uma coisa diferente. E aí que entra em cena o meu grande amigo, né? Hofner Viola. Na época eu tinha um Epiphone. Esse aqui é um Hofner, mas é quase igual. A diferença é só que esse captador era um pouquinho mais pra cá. Um dos baixos que eu mais amo, por quê? Porque é igual a do Paul McCartney, igual desse rapazinho aqui. Peter foi um cara que me incentivou, foi, vamos lá, o meu primeiro professor de música. E conversávamos, dávamos risada, desabafávamos um com o outro, mas eu tinha um grande problema. Eu precisava subir no palco. Pra mim era muito difícil, porque não era o que eu queria. E era engraçado, porque eu via diversas pessoas que falavam, mas você tem que ir, porque você é filho do Dunga.
Ah, mas você tem que ir porque seu pai é músico. Ah, mas você tem que ir porque você é da Canção Nova. E eu não queria, não me atraía nem um pouco. O que é o show? É um palco, uma estrutura grande, uma luz artificial que te põe em evidência e passa uma ilusão de que você é uma espécie de rockstar. Às vezes as pessoas são de verdade grandes gênios da música, mas elas seriam geniais com ou sem o palco. Tem pessoas que precisam do palco e eu tinha uma aversão com esse tipo de coisa, sabe? Tipo assim, não quero precisar disso, não quero parecer por isso. Pra mim foi um desafio muito grande. E aí entrou o Gabriel na banda, o Lucas, o Du, os meninos que eram bem mais novos que eu e o Peter na época e, cara, foi muito bacana porque a gente se entrosou de uma maneira que viramos uma família e eu não sabia nada de música. Gostava de música, mas não sabia tocar, não sabia nada. E eles foram ali como se fosse o irmão mais velho aprendendo com o irmão mais novo. Então foi um momento muito especial. Entrei no conservatório de música e aí eu tive o meu primeiro professor de baixo, o cara que tocava mesmo, vivia disso, que era o Bruninho. Talvez você não conheça aí a banda Turnê. O Bruninho que toca ainda na banda Turnê. Uma banda fantástica, o Bruninho toca pra caramba, cara. Deus foi muito bom comigo por ter providenciado um professor tão bom quanto ele e gente boa. Um grande abraço pra você. Eu não tocaria nada se não fosse você. E ele me ensinou a ler partitura, ele me ensinou a ler teoria musical, me ensinou a parte prática. Caímos na estrada, saímos em missão, eu voltava de missão. Até que teve um dia, quando tava indo tudo bem, já tínhamos lançado 2 CDs, já tínhamos tocado para muita gente, para pouca gente, já chegamos a fazer show para, sei lá, não estou exagerando, umas 50 mil pessoas aqui na Canção Nova. Já fizemos show para uma pessoa, já fizemos show para 8 pessoas, já fizemos, enfim, do maior público ao menor público. Mas eu vi que chegou um momento que eu teria que fazer uma escolha. Ou eu continuava naquela zona de conforto, que estava legal, estava divertido, estava rolando, estava evangelizando, mas eu não ia crescer. Por quê? Porque ciclos começam, ciclos acabam. E eu vi que ano que vem nós vamos tocar nos mesmos lugares, vamos falar da mesma coisa, vai ter gente que a gente já conhece e eu não vou navegar em águas mais profundas. Eu posso até ajudar quem está começando a ter uma experiência nova e tal, mas chega aquele momento que você sente, você não tem mais só que dar de beber para alguém, você precisa beber, você precisa nadar em águas mais profundas, você precisa se preparar. Passei por um momento que eu conversei com o Peter, falei, Peter, eu preciso sair um pouco da banda. Conversei com ele da minha vontade de fazer faculdade de teologia, das coisas que eu queria estudar. Desde o começo da banda, eu já formado em história, dava aquelas crises, por incrível que pareça, dava aquelas crises de tipo, poxa, sala de aula ou palco, ninguém conseguia entender. Fala, como é que você pode pensar em sala de aula se você toca, é legal essa vida e tal, enfim. Quando a gente nasce por uma coisa não adianta, né? Você se realiza mesmo naquilo, por mais que seja perrengue. A banda fez alguns shows no qual eu não participei e foi muito bacana porque foram conversas maravilhosas com o Peter. Eu falei o que eu queria fazer, o que eu queria estudar, o que eu queria me especializar. Eu rezei muito, né? Pedi sinais para Deus para que eu não tomasse nenhuma decisão na emoção, para não me arrepender nem nada. E eu lembro que teve uma vez que foi muito bacana, a gente tomando café, eu e o Peter, e aí ele virou pra mim e falou assim, meninão, você tem noção que se você sair da banda, talvez no próximo CD, se você olhar o encarte, não vai estar você ali, vai estar outro cara com o baixo. Eu falei, Peter, eu tenho plena consciência disso, eu não posso sair de uma banda e esperar que ninguém vai desfalcar a banda. Ah, saiu o baixista, não vai ter baixista? Como assim? Se eu tô sentindo isso, se eu tô querendo caminhar para esse lado, se eu tô querendo me dedicar mais aos estudos de novo, eu preciso abrir mão de alguma coisa. E hoje, de tudo que eu faço, o que dá para eu abrir mão para estudar é a banda. E aí ele entendeu, e eu lembro que no show, não sei se foi de 2013, foi 2013. Foi meu último show com a banda, que foi da virada
virada do ano, o último show lá. A gente tocava de terno e tal, era o show que eu mais gostava. E aí no começo do show a gente rezou, nós rezamos juntos, todos na banda. E no final eu toquei o show inteiro meio tenso, sabe? E o Peter conversou comigo e falou assim: meninão, você quer que eu conte pra galera que você vai sair da banda? Aí na hora eu falei pra ele assim, falei, cara, não fala não precisa falar não. E o show inteiro eu toquei tenso, pensando se eu tinha feito a escolha certa. E chegou no final do show, o Peter pediu um momento de silêncio pra galera, que ele ia dar uma notícia importante. A hora que ele falou isso, eu já comecei a suar frio já. E aí ele falou que eu tava saindo. E foi muito legal, porque quando acabou o show, tava todo mundo gritando meu nome. E foi incrível, porque a hora que eu dei a última nota, se eu não me engano a gente tocou de novo, a gente sempre tocava por último, Sou Jovem. A hora que terminou de soar, mas eu senti uma paz tão grande, sabe, uma sensação tão gostosa. E eu acho que foi até uma providência de Deus para que, tipo assim, não, ele precisa sentir isso para ele saber que ele tomou a decisão certa, que ele tá fazendo a coisa certa. E foi muito bacana. Depois eu vi os meninos tocando juntos de novo, eu fiquei muito feliz por ver que a banda continuava, né? Esse sonho, né, dos meninos de ter uma banda, a forma como os filhos da comunidade olhavam para eles, era muito bacana. E aí eu entrei na faculdade de teologia, gostei demais, terminei, comecei a pós. Nesse tempo eu comecei a tocar com a Ananda, que a agenda dela, ela por morar em BH, alguns músicos em São Paulo, então era mais tranquilo. Então a gente tocava junto mais por diversão, assim, até se for ver. Eu, a Ananda, o Guima, o Fábio, então era um negócio muito legal. Era uma experiência nova, o pessoal mais velho. Depois veio a Tereza, e depois de um tempo, né, a Ananda foi pisando no freio, e aí eu comecei a tocar com meu pai. O Samuel saiu, ele foi começar a sua carreira solo, e quando eu vi, sem planejar, eu estava de novo eu estava dando aula, conseguindo cuidar dos estudos e tocando, e as coisas foram dando certo. Claro, eu tinha que me dedicar muito, tinha que, até hoje, tem um momento que eu estudo música, tem um momento que eu preciso fazer as coisas da faculdade, tem um momento que eu preciso fazer as coisas da escola, tem um momento com a minha esposa, com as minhas filhas e tal. É difícil, às vezes a gente tá cansado, mas quando o negócio é de Deus, quando você está respondendo a um chamado, não tem como explicar. Você se cansa sim, porque Deus não faz mágica, mas você, quando as situações passam, você vê que deu certo, que você deu conta. Você achava que era impossível, mas deu tudo certo. Tudo saiu da melhor maneira possível. E aonde eu quero chegar com tudo isso? É bom falar, é bom partilhar, sim, mas onde eu quero chegar com tudo isso? Tudo que você tem é só uma ferramenta. Isso não é a finalidade. Que meu instrumento que eu amo, que inclusive esse aqui eu ganhei do Fernando. Fernando, muito obrigado pelo presente. Isso aqui é um presente e é uma ferramenta. Não é a finalidade, não é a chegada, é o meio, é a forma como eu realizo a missão. Um dia eu não vou precisar mais do baixo, e aí eu vou fazer outra coisa. O gosto musical, a referência, o estudo, estudar música, botar um metrônomo, estudar harmonia e tal, não sei o que, beleza, é um meio, não é a finalidade. Os desenhos, tem momentos que eu desenho mais, tem momentos que eu toco mais, tem momentos que eu estou mais na sala de aula. Tudo é ferramenta, tudo isso é parte de um mesmo missionário. Quando você consegue canalizar tudo para um ponto comum, você vê que você tem diversas ferramentas à sua disposição para você realizar a missão. E ora você tem que subir no palco, ora você tem que descer do palco, ora você tem que ficar na sua casa, ora você tem que sair da sua casa. Mas o tempo todo você está trabalhando para Deus. O tempo todo você está sendo condicionado a encontrar aquilo que é sagrado no ordinário, aquilo que podemos dizer profano. Não significa de ofensa a Deus ou impuro, mas
no sentido de que é corriqueiro, é normal, parece não ser especial. Mas quando você começa a trabalhar para Deus, quando você disponibiliza tudo aquilo que você sabe fazer e se dispõe a aprender outras coisas, você vê que a sua alegria não está mais naquilo ali. Aquilo ali não é a finalidade, é só a ferramenta. Aprenda a se libertar das coisas, se desapegar das coisas. São coisas passageiras, são utensílios para que você de fato possa fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, ora você vai ter uma ferramenta, ora você vai ter outra ferramenta. Se apegue à missão, se apegue àquilo que vem do alto, não àquilo que é passageiro. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tá aqui o meu Instagram em algum lugar, esse é o canal da SESI, e se inscrevam aí no canal e até a próxima. Valeu!